Não preciso trabalhar, meu marido tem 2 empregos. 2 empregos! 2! Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, queridos ouvintes. Estamos hoje aqui mais uma vez reunidos e hoje com convidados especiais, né, Klaus? Posso apresentá-los já ou não? Claro! Estamos aqui, Klaus, com o pessoal lá do Latitude Infinita, que é o casal Aline e o Will. Latitude Infinita, que é um canal de YouTube, eles têm Instagram também, tem blog também, já tem mais de 63 mil inscritos no YouTube, mais de 18 mil seguidores no Instagram, tem o blog lá também, e eles falam sobre viagens e sobre vida nômade, Klaus. É mais sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, né? Então, bem-vindos, Aline e Will, muito obrigado pela participação. Olá! Boas-vindas ao casal! Muito obrigada, tudo bem? Muito obrigado por nos receber. Tudo bem. Poxa, a gente abre o programa aqui falando empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira, mas hoje, na verdade, estamos falando com empregados e desempregados de toda a Terra plana, certo? Do mundo inteirinho. É, tá aí um assunto que gera muita curiosidade, né? O nomadismo digital, uma coisa que existe há pouco tempo, né? E a gente já queria saber de vocês aí, o Caio até colocou aqui na pauta uma definição, mas eu quero saber de vocês, afinal, o que é o nomadismo digital, né? O nomadismo digital é um estilo de vida, né? Na realidade, é uma forma de você viver pelo mundo e trabalhando com o trabalho que você já possui. Então, no nosso caso, eu sou editora de vídeo e editora de blog. Então, eu trabalho com isso tendo uma vida nômade. Eu poderia trabalhar com isso morando numa casa fixa, mas no caso, minha casa fixa é o mundo. Então, até quando nós começamos, a gente não tinha essa definição. Eu vou mudar para o estilo de vida de nômade digital, vou ser nômade digital. A gente começou nosso processo de viagens e toda essa transição, até que um dia a gente parou e pensou assim, eu acho que a gente se encaixa nesse negócio de ser nômade digital. É aí que a gente começou a falar, olha, eu acho que nós somos nômades digitais. A gente realmente vive a vida nômade. Nossa, eu fico impressionado com isso, acho que o Caião também, né, Caio? Nossa, porque demais. O Caio já me acha meio aventureiro, porque eu fui autônomo muitos anos, hoje tem empresa, e você empreender, você não sabe quando você vai ganhar no próximo mês, enfim, eu já saí do regime CLT há muitos anos, mas eu ainda tenho uma rotina, né, com o meu home office, os dias que eu vou pro estúdio também, uma rotina muito estabelecida, assim, do tipo, dia certo pra ir pro estúdio, horinha certa de acordar. A minha mesa do computador, eu não me imagino trabalhando em outro lugar, porque os meus cabos estão lacrados na mesa. Eu sou muito metódico, assim, eu fico pensando, como que você se adapta, né? Pra mim eu não consigo nem me concentrar se eu não tô olhando aqui pra mesma parede, entendeu? E como que foi isso pra vocês? Teve uma transição? Exato, a Aline nessa parte ela teve mais facilidade. Eu confesso que no começo eu também tinha um pouquinho assim, porque às vezes uma mesa que cabia tudo, né, todos os meus objetos em cima da mesa, aí na outra não tinha mesa, a cadeira às vezes não é tão confortável, várias vezes eu já tive que trabalhar em cima da cama mesmo, porque não tinha cadeira, então no começo pra mim foi um pouco difícil mesmo. Aí, na medida que você vai passando, você vai se importando menos com essas coisas, aí assim, o básico é seu computador e no meu caso eu tenho um segundo monitor, ligando os dois de qualquer lugar, no chão, então com o tempo você vai, sei lá, você vai adaptando e vendo que não tem solução. Vai perdendo as manias, né? Tem que acostumar. Você faz o quê, Will? Pois então, eu sou um funcionário do Latitude Infinita também, então a Aline faz mais essa parte da edição, mas aí fotografia, roteiros, a parte da filmagem, essas coisas aí também. Ele que é o responsável. Da hora. Ah, que legal, eu já ia perguntar isso, porque assim, eu vi que quando vocês chegam num lugar, vocês não só apresentam o lugar, mas tem as informações, assim, não é só a perspectiva do tipo, aqui é confortável ou não é caro, não é? Mas tem também a questão das informações turísticas, né? Eu vi que no passeio em Mônaco vocês falaram da curva que o Senna perdeu o controle ali, tipo, esses detalhes, como que é? Vocês vão atrás, é muito tempo de preparação? É antes de chegar no lugar? Ou é quando vocês já estão morando lá, vocês vão descobrindo? Como que funciona? É um pouco de tudo, assim. No caso da curva do Senna, eu já sabia de antemão, assim, até porque eu acompanho Fórmula 1, desde criança. Então, eu sou da época que eu vi a Ayrton Senna correr, então aquilo ali pra mim já tava na memória há muitos anos.
carros. E então estar em Mônaco e estar ali na curva, na entrada do túnel, na reta oposta ali, a piscina, aquilo ali pra mim foi tudo especial. Outros lugares não, eu já tinha ouvido falar, por exemplo, do nome da cidade, mas na cidade em si a gente não sabia nada. E foi descobrindo ali no momento, assim, sabe? Então tem essas duas situações. No caso de Mônaco em específico, no caso eu já sabia. E tem várias vezes de vários locais que a gente faz a pesquisa antecipada. Mas como tem muitas, em muitos casos, a gente acaba decidindo meio que na semana seguinte para onde a gente vai, então a gente acaba fazendo essa pesquisa de como é o lugar, o que fazer no lugar, quando a gente já está no lugar. Então, depende. Aham. Vocês se mudam a cada 90 dias, é isso, né? De uma semana a 90 dias. Nossa, chega a ser uma semana. Já teve vários lugares que foi uma semana. O intervalo pode mudar. Uma semana não é muito bom mesmo, não. Não. Assim, sabe? Pra se adaptar, eu imagino que seja ruim. Pra se adaptar, exatamente. Mas já precisou ser feito. Mas pra se adaptar é bom 90 dias. Então a residência fixa de vocês mesmo é o aeroporto, Isso, né? dentro da aeronave. A gente considera que a nossa casa é onde nossas malas estão. Justo. Eu ia perguntar pra vocês, porque eu vi que em alguns lugares que vocês vão, vocês fazem um esquema que vocês cuidam dos pets, dos Sim. moradores, né? Como é que funciona isso? Porque eu achei genial isso daí. Você fica na casa da pessoa cuidando do pet dela, né? Essa é uma forma de você fazer uma hospedagem gratuita. Funciona assim, tem uma plataforma pra isso, que é o Trust House Sitters, e aí nessa plataforma a pessoa coloca lá qual é a data que ela vai viajar, qual animalzinho que ela precisa que cuidem, né, qual animalzinho dela e as plantas, e aí você vai se candidatar. É quase como se fosse uma entrevista de emprego de fato, assim, chamada de vídeo. Sim. E tudo. É bem entrevista de emprego. Porque é importante pra pessoa, né, deixar o pet com alguém que ela confie. Sim, totalmente, né, porque realmente é uma vida, né? Exato. Você precisa pelo menos ter uma confiança ali com a pessoa. E aí, claro, na plataforma mesmo tem o review de todas as pessoas que nós já cuidamos do animalzinho, por exemplo. Legal. Que legal. Aí, assim, não há uma troca monetária. Então, eles não vão me pagar por estar aqui, mas eles vão deixar com que nós fiquemos na casa. Então, a gente não vai pagar a hospedagem. Bom demais. É ótimo. Bom demais. É muito legal, né, cara, quando tem essa permuta, né, de interesses, né? Então, mas aí rola de vocês ficarem muito tempo na casa de alguém? Eu não sei, a pessoa faz uma viagem muito longa e deixa vocês cuidando lá? Ou nesses casos são, sei lá, no máximo 2 semanas? Como é que é? Então, a primeira experiência que a gente teve nessa plataforma, a gente morou 3 meses em Viena, porque no caso, o casal teria que viajar para Israel, o marido, né, ele foi a trabalho, ele ia trabalhar na universidade lá, então ficamos 3 meses morando em Viena. Aí a gente fica imaginando, se a gente fosse bancar Airbnb que fosse em Viena, que é uma cidade cara, ia ser inviável. Então, essa experiência para nós foi, essa modalidade para nós foi um achado. Que legal, cara. Eu ia perguntar também, você falou, né, que a casa de vocês é onde as malas estão. Toda essa parte de mala por si só já é um desapego, não só o lugar que você mora, porque você tem que se manter leve, né, pra ficar viajando pelo mundo. E em termos de volume, assim, o que vocês têm, no fim das contas, o que vocês levam pra esses lugares? Então, cada um tem uma mala de 10 quilos. Meu Deus! Caraca. E nós temos nossa mochila. Então, a minha mochila ainda tá pesando uns 5 quilos, mas a minha mochila é praticamente equipamento. Então, são 10 quilos de roupa, cada um. Uhum. Cara, eu achei que vocês iam falar, não, cada um tem uma mala de 20 quilos, 23, né, que o pessoal fala, cara, 10 quilos é muito pouco. Não, é bem pouco. Tem que ser muito desapegado. Então, cara... Uau, só o que eu tenho de camisa do Palmeiras aqui em casa já dá mais do que 10 quilos. Cara, não, vai visitar meus pais aqui no Paraná, eu acho que eu já levo mais de 10 quilos, rapaz. Eu preciso aprender a fazer uma mala mais desapegada às coisas, né? Que eu sempre tenho medo de se fizer frio e se chover e se não sei o que, levo ali uns 40% de coisas que não vou usar. Então, é engraçado. Quando a gente viajava, vamos dizer assim, só turismo, a gente também carregava, sei lá, 2 tênis com mais um sapato, mais um chinelo e camiseta pra um a cada dia. Aí a gente foi percebendo assim, tá, mas não usa. Então, se não usa, a gente não carrega por quê? A gente tem que valorizar cada centímetro quadrado da mala, vale muito cada centímetro quadrado e cada grama, porque tudo que tiver a mais ali, a gente tem que ficar carregando. É escada, às vezes o piso é irregular e tudo, a gente já meio que aprendeu. Então, a gente, na verdade, foi diminuindo. No começo, quando a gente fazia as viagens de carro pelo sul do Brasil, a gente carregava panela. Não era tão compacto quanto é hoje. Aí a gente foi diminuindo. Uhum. E tem outra coisa também, que, por exemplo, a gente chegou aqui na Noruega. Tá mais frio do que tava na Inglaterra, que era onde a gente tava antes. A gente foi na loja e compra também, né? O que precisa, às vezes, uma coisa que falta. Então, na mala, às vezes, não tem tudo, mas a gente vai num second hand ou... Que legal, cara. A vida do casal em 30 quilos, então. Tirando o peso do meu corpo.
Cara, nossa, mas pra mim, assim, é muito surreal. Eu até tô perguntando muita coisa porque eu fico impressionado. Por exemplo, quando vocês chegam num lugar, tem aqueles primeiros passos, né? Sei lá, imagino que, por exemplo, providenciar a internet deve ser uma das primeiras coisas que vocês têm que resolver de cara. Não, assim. Internet a gente já tem que olhar isso antes de chegar no lugar, porque normalmente eu já preciso trabalhar já nesse dia. Eu praticamente trabalho em 7 dias da semana. Então, mesmo no momento da viagem, tem vezes que eu tenho que trabalhar do aeroporto, tenho que trabalhar de dentro do trem, de dentro do ônibus, a gente dá um jeito. Então, a internet é uma coisa, nossa, é o ponto principal e é o que faz a gente passar por alguns perrengues. Internet, quando não funciona, você tem palpitação, porque é complicado. Nossa, é duro. Bom, do que a gente tá vendo aqui, então, é porque eu imagino que o ouvinte esteja ouvindo aí pensando e pesando, né, Klaus, se isso é uma coisa que ele faria ou não, né? Já deu pra perceber que pra você ser um nômade digital, primeiro você tem que trabalhar num emprego que te possibilite ter essa liberdade, né? Você não precisa estar no espaço físico do seu serviço. Também que você consiga trabalhar no horário que você estabelecer ali, né? Porque acho que cumprir horário acaba de vez em quando ficando complicado pra vocês por conta de fuso e tal. E também ser uma pessoa desapegada, né? Tem mais alguma característica que você falaria, ó, o cara que quer ser nômade digital tem que ser dessa forma, senão ele vai enfrentar muita dificuldade? Eu acho que uma principal, se você for sair, não for fazer o nomadismo digital dentro do seu próprio país, é que você precisa do inglês. Isso é o principal, porque você vai precisar em vários momentos. Essa é uma pergunta que a gente recebe com certa frequência, né? Ah, mas eu preciso de saber inglês. Quando tudo dá certo, não precisa às vezes assim. Você consegue se virar muito bem. Mas se alguma coisa der errado, ou se você, por exemplo, tiver alguma emergência médica que a gente já teve, por exemplo, faz diferença. É bem necessário. Nossa, imagino. Aproveitando que você falou de questão médica, eu tenho uma coisa típica, acho que o Caio também, já tive a oportunidade de viajar com o Caio, que é o seguinte, todo lugar diferente que eu vou, eu tenho que pelo menos tirar um dia pra passar mal, devido à falta de costume com a alimentação dali, um tempero diferente, um pouco de jet lag também que você fica, então tem aquele dia que eu tiro pra passar mal. Vocês já ficaram imunes a isso ou ainda é de praxe ter o perrenguezinho ali da comida diferente? Como é que é? A Aline é mais forte. Eu já tive, desde que a gente começou nossa vida nômade, eu já tive 2 intoxicações alimentares. Caraca, cara. Tá bom, pô, eu não viajei nem perto do tanto que vocês viajaram e já tive também, eu devo ter tido por aí. O Klaus já me acompanhou num dia de vômito na Espanha, né, Klaus? Então... Já, eu também passei mal nesse dia, a gente comeu uns famosos pescados lá de Sevilha. Exato. Passamos mal e teve uma viagem também que eu fiz, que a viagem em si foi muito legal, que foi pra Singapura, porém a comida do avião, que era um voo da Qatar, era muito apimentada. E eu, na primeira refeição, eu até encarei, agora na segunda o meu estômago já reclamou. Eu tive que pedir lá uma espécie de sal de fruta pra aeromoça. Essa é uma questão engraçada, né? Porque assim, vocês estão cada hora numa cultura diferente, né? Vocês tentam, à medida do possível, né? Entrar na cultura, comer a parada cultural dos caras, sei lá, de repente alguns costumes que eles têm, vocês tentam entrar nisso, ou acaba que vocês vão no certo, né? Então vai no mercado, já compra aquilo que você sabe que você gosta, não vai se arriscar a comer uma coisinha diferente. Como que vocês lidam com isso? A gente tenta comer comida diferente, por sinal a gente tem ali, tá aqui ó, no meu campo de visão, fígado, que eles vendem num potinho pequenininho aqui em Oslo, que a gente tá na Noruega, que é tipo o óleo de fígado de bacalhau, é aquilo ali. Então a gente ainda vai provar esse negócio, vai ser amanhã. Que delícia! Mas a gente gosta de provar coisas diferentes. Mas assim, comida de rua, eu confesso que eu já fui mais corajoso. Depois das 2 intoxicações, eu já não sou tão mais corajoso, não. Já não tá buscando a terceira, né? Eu respeito isso, viu? Porque tem pessoas que viajam pra vários lugares e acabam conhecendo o McDonald's de vários países, né? Não experimenta ali a comida local, eu acho um pouco de desperdício da viagem, né? Você não se arriscar um pouquinho, né? O curioso é que, assim, no nosso caso, quando a gente viaja, a gente tem vários dias, tem o McDonald's como um dos seguros, assim, sabe? Caso de dúvida. Por exemplo, principalmente quando é deslocamento, né? Por exemplo, você vai pegar um voo e aí, sei lá, o voo é 12 horas, aí você fala, pô, mas esse dia eu não quero comer uma coisa apimentada, sabe? A gente vai no McDonald's. Justo. Legal. Mas isso não significa que o McDonald's é um ponto seguro, viu? Porque a gente já pegou uns McDonald's ruins. Meu Deus, mas é muito ruim. É? Eu sei que tem particularidades, né? O cardápio
não é idêntico, tem ali... Na Ásia eu vi os sachêzinhos de alga, por exemplo, né? Tem seaweed. Além disso, muda também a condição do restaurante? A condição do restaurante e do lanche, por exemplo. Nossa! Você nunca imaginaria que o Big Mac, você acha que ele é a mesma receita em todos os lugares, né? Mas, por exemplo, aqui na Europa tem, assim, várias leis que você pode só colocar determinada quantidade de gordura e determinada quantidade de sal. Então, o Big Mac é insosso, é ruim. Em alguns lugares, claro. Em outros, não. Sim, do sim. mesmo jeitinho que a gente conhece no Brasil. Mas tem lugar que você come e você tem nítida certeza que você tá comendo papelão. Se você fechar o olhinho, é papelão. Eu vou dizer pra vocês, eu sou contra essas leis. Lei que tira a gordura da comida, eu sou contra. Mas também tem, sabe o quê? Lá na Polônia, um dos McDonald's que nós fomos, por incrível que pareça, o local tem até foto no Google que eles às vezes não entregam o pão. Então tem uma fatia do pão, a carne, os itens e esquecem a fatia que fecha o pão ali. Então você encontra várias coisas. Serviço maravilhoso. Caraca, eu fiquei curioso, vou procurar essas imagens aí do McDonald's da Polônia. Não, esse fica lá em Katowice. No nosso vídeo de Katowice tem falando sobre isso. Opa! Vamos ver. Aliás, já deixem aí a recomendação dos links de vocês pros nossos ouvintes. Então vamos lá, gente, ó. Nosso canal no YouTube, a gente mostra a nossa vida, nosso estilo de vida e também muita dica de turismo e experiências e ao ar livre também. E é Latitude Infinita. Aí tem o nosso Instagram, Boa. Também tem o nosso TikTok e também tem blog. No blog você vê vários roteiros, todos de graça, pra você poder reproduzir. Boa. Todos os links de vocês têm um link list, um Linktree, alguma coisa assim? Tá no Insta? Como é que é? Tá no Insta, só clicar lá ou digita no Google Latitude Infinita que você vai encontrar todos. Eu vou deixar o Insta deles então aí na descrição pra galera que tá ouvindo o episódio. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, Klaus. Eu adoro planejar viagem, né? Eu quase gosto mais de planejar a viagem do que de viajar, né? Eu imagino que pra vocês, planejamento acaba sendo meio que fundamental, assim. Eu não sei se vocês vão muito no freestyle ou se vocês planejam muito, mas imagino que planejam, porque qual que é o critério pra vocês escolherem qual é o próximo lugar que vocês vão, né? Porque imagino que, sei lá... Excelente pergunta. Vocês decidem ali, vamos passar 60 dias aqui na Polônia, por exemplo, achamos uma hospedagem legal aqui e tal. E depois, né? Qual que é o critério? Vocês vão pelo que vocês mais têm vontade ou vocês esperam boas oportunidades? O esquema dos pets aí, de repente, sugere alguma cidade que vocês nem pensavam em ir? Como é que funciona pra vocês? É um pouco de tudo que você falou aí. Por exemplo, Quando nós chegamos aqui na Europa, a gente ainda não fazia essa questão de cuidar dos animais. Então a gente ficava basicamente de Airbnb em Airbnb. Aí o que a gente fazia? Quando a gente chegou, o primeiro país diferente que a gente foi a Grécia, que a gente não conhecia. Da Grécia, aí a gente pensou, e agora, né? Aí falou, olha, fulano de tal que eu conheço, falou bem da Polônia. Outro casal que também faz viagem nômade com um tempo na Polônia. Parece que a Polônia tem um custo de vida barato. E era perto. Então, o que a gente faz é mais ou menos, assim, não fazer, hoje eu tô aqui, aí amanhã eu vou pegar um avião de fazer uma cidade que tá 1000 quilômetros daqui pra depois outra. Então, a gente tenta mais ou menos geograficamente, assim, perto. Agora, com a questão dos pets, que a gente tá cuidando dos animais, a gente vê alguns lugares que a gente quer, mas tem que também casar as datas. Então, no caso dos pets, o legal é que a gente vai pra cidades que a gente não imaginaria. Por exemplo, a gente queria conhecer Berlim e a gente acabou conhecendo Hamburgo, que não era uma cidade que tava assim na nossa lista, e a gente acabou adorando a cidade, que a gente recomenda bastante. Pô, que legal. Da hora. E vocês estão mais na Europa? Qual foi o lugar mais longe que vocês foram? Assim, você falou, puta merda, isso aqui do Brasil, tamo longe. Olha, no momento a gente tá aqui pela Europa porque a gente decide escolher o continente e girar em torno dele, né? Girar ali dentro dele. E aí depois a gente muda de continente. Mas quando a gente só fazia também as viagens, na época não era nomadismo digital ainda, a gente não era nômade, mas a gente já foi pra Japão. No nosso canal tem mais de 28 vídeos sequenciais aí sobre a China, por exemplo, que foi uma das viagens que nós fizemos. Que legal. Então a gente já foi pra vários lugares bem legais. E há quanto tempo vocês são nômades? Nômades há 3 anos. 3 anos. E como que foi conviver com a pandemia nesse esquema de ter que se mudar e limitações, né, de aeroporto, de comércio, de tudo? Como é que foi isso daí? Foi complicado. No primeiro ano, a gente ficou pelo Brasil, porque até mesmo não havia possibilidade de sair, por mais que a gente, nos nossos planos, a nossa passagem já era pra fora, né? Mas a gente ficou pelo Brasil e a gente fazia viagem de carro. A gente não pegou Covid nenhuma vez nesses anos, né? A gente foi pegar agora no final, no Natal desse ano agora. Então, assim, vocês decidiram partir pro nomadismo, a pandemia bateu em seguida, foi isso? Foi. Caraca. Pô, que legal. E parabéns aí
pela persistência de vocês. Talvez outras pessoas teriam desistido do tipo, eu ia fazer uma coisa ousada. Fechar as portas. É verdade. Né? Mas legal, vocês já tinham esse desejo muito forte com vocês, né? No caso, a gente tinha uma passagem pra Portugal. E essa passagem, ela foi cancelada e remarcada, eu acho que 3 ou 4 vezes. Enquanto a gente, de fato, falou, agora tá liberado. A gente ainda ficou um pouco receoso, mesmo com essa questão que você tá falando, porque a gente fala assim, mas e se a gente for pra lá e fechar tudo de volta e a gente fica preso lá, né? Mas aí a gente tava em Portugal, que é onde a Aline tem parente. Então ali tava um pouco menos pior, vamos dizer assim. Então, legal. ainda morava essa dúvida, assim, sabe? E se fechar tudo de novo, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar preso fora do Brasil sem saber o que fazer. Mas como a gente tava em Portugal, aí quando a gente chegou em Portugal, as coisas foram melhorando, não só em Portugal, mas assim, de uma maneira geral, né? O mundo inteiro. E aí a gente foi tomando mais coragem. Da hora. Já eu vou perguntar sobre os perrengues que vocês já passaram aí, então já vamos pensando em perrengues aí. Mas antes... Ih, tem lista? Eu queria saber, eu tenho muita curiosidade de saber, assim, se vocês um dia quiserem largar essa vida, se estabelecer em alguma cidade ou em algum país, né? Desses que vocês já foram, qual que é aquele que você ficou e falou, puta, aqui eu moraria tranquilo, porque é bom em todos esses aspectos que eu considero importantes e tal, então aqui eu me estabeleceria. Qual vocês diriam? Ou quais, né? É engraçado, do jeito que você colocou aí, é uma pergunta que a gente sempre faz pra nós mesmos, assim. Legal. Toda cidade que a gente passa, a gente fala assim, a gente moraria aqui, sabe? Porque assim, a gente sabe que assim, essa vida de nômade digital não vai ser pra sempre. Vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais, assim, tanta graça e não vai querer ficar mudando tanto mais. Enquanto a gente tem a energia, enquanto a gente tem essa vontade, que tem muito lugar que a gente quer conhecer ainda, a gente continua. Mas a gente tem noção que uma hora a gente vai parar e a gente vai estabelecer sim em algum lugar. No meu caso, de todos os lugares que eu já fui assim, que eu falei, cara, esse lugar aqui é pra mim, é a Inglaterra. Assim, Antes era Londres na Inglaterra, mas agora... como a gente conheceu Liverpool, a gente conheceu outras cidades, todas elas, nossa, pra mim eram show. Assim, qualidade de vida, tudo que eu procuro, assim, pra mim, é a Inglaterra. Já pra mim é difícil, porque cada novo lugar que a gente para, eu falo, eu até que viveria aqui, viu? Então, a minha lista, ela muda a cada nova cidade. Cara, eu sou meio assim também, cara, e é impressionante, porque a gente vai como turista e a gente passa um dia na cidade, você pegou aquele domingão gostoso, ensolarado e tal, você já, pronto, moraria aqui. Vocês é diferente, vocês vivem realmente a cidade, né? Mas o turista, às vezes, ele não tem a menor noção do dia a dia, né? Se tem uma coisa que no Brasil mesmo o nosso ouvinte pode verificar, é que a pessoa que reclama de uma cidade é sempre a pessoa que nasceu lá. Sim. É verdade. Você chega numa cidade... Todas as vezes que eu me mudei na minha vida, aconteceu isso. De eu chegar e falar, nossa, que cidade legal. Às vezes os amigos vêm visitar e falam, também gostei da sua cidade. Mas quando você fala com um local, ele fala, legal, porque você não conhece. É sempre a mesma conversa em todo lugar. Mas isso é assim, em qualquer lugar vai ter seus pontos positivos e seus pontos negativos, isso é claro. A grande questão é, os pontos positivos, eles têm que fazer sentido pra você. Isso, sim. Tem que fazer muito mais sentido os pontos positivos do que os negativos. Então, a gente sempre fica pontuando questão de como que é a receptividade, se a gente fosse migrar para um lugar, por exemplo. Então, todas essas coisas a gente fica meio que fazendo um checklist enquanto a gente anda e fala, e aí, se a gente ficasse aqui, será que a gente gostaria? Sabe? Porque tem todas essas questões aí, né? Então pode ser um lugar que, por exemplo, tem muito preconceito com brasileiro e tal, ou tem outras questões mais técnicas que você teria que, né, depender caso você morasse. Então, por exemplo... Idioma, ou o sistema de saúde, sei lá, é de um jeito estranho, você talvez não goste e tal. Tem muito detalhe, né, quando você vai decidir um lugar pra morar de fato. Sim, pra morar de fato tem muita coisa que precisa levar em consideração. Isso também que vocês citaram aí é uma coisa interessante, porque assim, às vezes a gente vai falar, não, nós estamos em tal cidade. Aí alguém sempre manda assim, nossa, tal cidade é linda, eu tive aí na primavera e as flores estavam todas bonitas, mas a gente estava no inverno, sabe? Então amanhece 9 horas da manhã, 4 da tarde já tá escuro, então a gente passa escuro a maior parte do tempo, e tá frio, chove frio, escuro. Então assim, a gente vê esse outro lado mesmo, assim, sabe? Eu vi no Instagram de vocês, né? Por exemplo, teve um caso que foi o do dente quebrado na Noruega. Como que é essa coisa da saúde? É sempre em cima de seguro viagem ou vocês têm outros recursos para ter acesso a médico? Eu sou a levantadora de bandeira do seguro viagem, a menina propaganda, porque eu uso, que é uma loucura. E realmente, precisa. É muito necessário. É aquela coisa que você paga torcendo pra você não precisar usar, mas que se você for precisar usar, é bom você ter, sabe? Porque é uma facada a cada nova utilização, se não tiver o seguro, né? Viajar sem seguro, olha só, isso é, assim, impensável
irresponsável. Nunca faça isso. É verdade, eu já precisei usar, como eu falei aqui pra vocês. Passei uma manhã e tarde vomitando na Espanha no momento. E foi muito de boa usar o seguro. Inclusive, os caras enviaram um médico lá onde eu tava, sabe? Foi espetacular, assim. Essa dica do Will tá corretíssima mesmo, né? Não dá pra viajar sem seguro quando você vai fazer viagem internacional, assim, pelo amor de Deus. Não faça isso. Não faça essa loucura. Por sinal, a gente tem desconto no seguro, viu? Opa! Manda o jabá aí, manda o jabá. Só olhar lá no nosso Instagram que a gente sempre coloca o desconto, porque é realmente o que a gente usa. Então, a gente coloca o desconto do que nós utilizamos. Boa. Inclusive, eu olhei aqui os links de vocês no Instagram. Lá tem link de hotel, da plataforma dessa questão de cuidar dos animais em troca da hospedagem, dicas de roteiros, dicas de câmbio também, né? Vocês falam como que vocês trocam o dinheiro aí pelo mundo, seguro viagem com desconto, comprador de passagens aéreas com desconto. Então, ó, quem tá querendo planejar uma viagem aí, mesmo se você não é nômade, o negócio é entrar lá, tanto pra conhecer os destinos, como pra já se inteirar dos serviços aí, né? Chip de internet, pô, muito legal. Bom, antes da gente continuar, eu só vou interromper um pouquinho o nosso papo pra gente falar sobre planejamento de futuro, né? Tanto você que não é nômade, mas você que é nômade pensa também um dia, né, em se estabelecer aí, você também inevitavelmente acaba pensando naquele pé de meia pro futuro, né, Caião? Exatamente. A gente teve um programa falando sobre isso, foi um programa retrasado, né? A gente falou sobre isso, trouxe aqui nosso amigo Wellington, que falou sobre o assunto. Ouve lá, se você não ouviu, tem boas dicas, né? É isso mesmo. Inclusive o Silão, nossa editora aqui, me falou, cara, editando o programa eu me motivei a começar a investir, cara. Ele começou a investir por causa do programa, antes do programa ser lançado. Em primeira mão. Aí eu gosto de dinheiro. Que foi o nosso episódio 114. Nossa geração vai se aposentar, né? Onde a gente questiona aí a Previdência, o quanto ela é funcional, o quanto a gente pode contar com ela para daqui 30 anos e como substituir ou até mesmo complementar o seu futuro. E se você tem interesse nesse assunto e principalmente em investir com segurança aí em imóveis, troca uma ideia com o Wellington. Vou pôr aqui na descrição, ele tá dando essa colher de chá para os nossos ouvintes, que não é um cadastro, um formulário, um robô para falar com você, não. É ele, você vai poder conversar com o assessor de investimentos, clicando no link aqui do teronãoterimóveis.info. Você vai clicar no link abaixo e já vai direto para a página que tem o contato do Wellington. Vocês vão trocar ideia aí sem compromisso no WhatsApp. De repente você já começar a investir sem promessa de enriquecimento fácil, sem patifaria, aquela maneira coerente e segura de você já começar a planejar o seu futuro cedo, né? Perfeito. Então é isso, tá dado o recado aí e vamos seguindo aqui o nosso papo internacional. Já quero emendar outra pergunta aí. Como que é essa questão de fazer amigos? Vocês retêm muitos amigos em vários lugares? Depende. E despedida já anestesiou, porque eu choro todo final de viagem. Queria saber de vocês se também existe essa possibilidade ainda. Depende muito. Pra fazer amizade é complicado porque a gente não fica tanto tempo nos lugares, então não é tão fácil assim. E a gente também não é muito sociável, assim. A gente não é de sair muito. Fica um pouco complicado essa parte social. Mas a gente faz muita amizade com os donos dos pets que a gente cuida. Legal. Ah, sim. Então a gente continua conversando com eles. Dependendo do animalzinho que a gente deixa, a gente sai chorando. Então... Se apegam mais aos animais mesmo. A gente se apega muito aos animais. Também a gente conheceu alguns brasileiros que moram fora, né? Então, seja porque tem canal também, e aí a Aline acaba editando um vídeo pra eles, a gente já cuidou de pet de gente que a gente não conhecia pessoalmente, que a gente foi conhecer na hora ali que a gente chegou pra cuidar do pet, a gente conhecia pela internet mesmo, assim, brasileiros, né, que moram fora também, então a gente acaba tendo essa outra via, possibilidade de amizade. Boa, que legal. Pô, agora eu quero saber dos perrengues aí, hein? O que vocês mais passaram de perrengue? Porque, pô, nós meros mortais, né, Klaus, quando a gente viaja por 5 dias já dá perrengue. Eu imagino que vocês aí, o tempo todo se deslocando e tal, deve ter alguma história aí. Ah, tem algumas, hein? Já que a gente começou citando lá aquela vez que eu passei mal, a intoxicação, a gente
tava, né, nessa primeira experiência que a gente teve cuidando dos animais, a gente tava em Viena, que é na Áustria. Lá fala-se alemão e tal, mas lá as pessoas são muito cultas, então todo mundo fala inglês. Então a gente até ficou pensando depois, puxa vida, ainda bem que foi lá, porque outros lugares que a gente passou, eles não entendiam tão bem o inglês, então a gente, nessa questão, foi até tranquilo. Mas assim, a gente tava lá em Viena, num domingo, que a Aline ia fazer o almoço. A gente divide as tarefas aqui, então no dia que eu cozinho, ele lava a louça, e no dia que ele cozinha, eu que lavo a louça. Justo. Nesse dia, eu é que ia ter que cozinhar. Só que eu tava cheia de coisa pra fazer do trabalho, e eu falei, puxa, não vou conseguir perder esse tempo. Então eu falei pra ele, ô, você cozinha pra mim aí, fazendo favor? Só que assim, quando eu vou cozinhar, quando é o meu dia, assim, eu preciso planejar de antemão, às vezes até do dia anterior, assim, sabe? Porque aí de manhã eu já vou no supermercado, comprar as coisas. E aí, como me pegou, assim, desprevenido, eu não sabia o que fazer, eu não tinha muita coisa disponível ali no apartamento e tal. Aí eu tive a brilhante ideia de, falei assim, não, eu vou pedir um delivery, né? O que será? Aí eu falei, pô, eu adoro comida mexicana, eu vou pedir uns burritos aqui. O burrito dele era com pimenta e o meu sem. Isso foi o que salvou ali. A pimenta não era o problema, mas como a Aline não curte coisa apimentada, eu pedi só apimentada. Esse tipo que era o que tinha pimenta, pedi só pra mim e eu pedi um outro pra ela. Eu não achei que o gosto tava assim tão ruim assim, não tava assim com gosto de tragar, né? Mas burrito, pra quem não sabe, é como se fosse assim, você tem tipo uma panquequinha do lado de fora e aí eles misturam um monte de coisa dentro assim. Então às vezes uma coisa já tá velha, então mistura com molho, então acaba que não percebe. Pois é, aí a gente comeu, eu voltei a trabalhar e aí do nada eu recebo uma mensagem no meu celular do Will falando, ô Aline, vem aqui e traz uma sacola. Eu fiquei pensando, mas que pedido mais doido. Eu falei, pronto, tá ficando louco agora, né? Aí saí lá do quarto, chego pra ele na sala, ele tava deitado, e aí ele pega a sacola e a primeira coisa que ele faz foi vomitar dentro da sacola. E aí foi muito alto, e aí eu não sabia se eu ria, se eu acudia, se eu tentava entender o que tava acontecendo. Eu tive um momentinho ali que eu não sabia o que tava rolando. Esse foi o segundo episódio, né? Assim, ela já tava meio que acostumada comigo tendo intoxicação, então não foi assim de todo estranho. Mas esse foi pior, porque assim, eu tava passando mais mal do que eu passei da primeira vez. E assim, aí depois do almoço eu tirei uma sonequinha, mas aí quando eu acordei, eu tava passando muito mal, assim, tipo, minha cabeça girava, eu não conseguia ficar em pé, e aí eu só pensava assim, se eu levantar, aí vinha a vontade de vomitar. Foi que aí, eu não vou conseguir ir no banheiro. Por isso que eu pedi um saquinho de lixo. Nossa, isso aí é dureza. Não, aí eu falei, beleza, então agora eu preciso ligar pra ambulância, preciso ligar pro hospital. E aí eu liguei pra ambulância, por sorte, o funcionário lá falava inglês. Conversei com ele, desenrolei tudo ali em inglês com ele, explicando o que tava acontecendo com o Will. No caso ali, na Áustria, existem dois tipos diferentes, ou pelo menos dos que eu tive acesso, dois tipos diferentes de ambulância. Tem a ambulância que ela vai te levar pro hospital bolinha, lá onde eles estiverem no sistema, e tem a ambulância do hospital. No caso, eu liguei pra ambulância que era essa geral. E aí o funcionário falou, olha, nessa geral eu não sei pra onde que vão mandar ele, eu não sei se esse local, como que funciona a parte com seguro. Você quer ligar pra outra ambulância do hospital? Eu falei, quero, claro que quero essa outra ambulância do hospital. Aí eu tive que ligar pra uma segunda ambulância e desenrolar novamente no inglês e explicar o que tava acontecendo. Aí eles chegaram lá na casa. Aí eu tive o privilégio de andar pela primeira vez na vida de ambulância. Puta, né? O Uber mais caro que eu já paguei na vida, hein? Na Áustria, meu, isso é chique demais, cara. Você vê, não é qualquer um que pode contar essa vantagem, não, hein? E aí o problema lá é que essa ambulância, lembrando que era num domingo. Domingo, lá na Áustria, tudo fecha. Literalmente tudo. Então não tem nada aberto. Nem aquela vendinha, aquela bem do tio Zé, sabe? Não tá aberta, tá tudo fechado. Caramba. E aí, ainda tava no Covid, né? Quer dizer, nós ainda estamos, né? Mas ainda naquela época, nada se podia fazer na ambulância, apenas ele poderia ir na ambulância. Porque assim, acompanhante e tal, todo mundo, pra entrar no hospital, que era enorme, assim, é como se fosse um hospital de clínicas de São Paulo, assim, é um hospital universitário. Mas todo mundo que entra no hospital precisava fazer teste, né, de Covid. Caramba. Aí o hospital fornecia pros pacientes, então no caso eu não tinha teste ainda, não tinha feito, mas eu poderia ir. Mas pra acompanhante só conseguiria entrar lá dentro fazendo o teste também.
também. Aquele teste rápido, Sei, né? sei. No caso, o PCR, só que rapidinho feito ali. E aí, a gente não tinha ele feito, porque a gente tava em casa normal, né? Sim, sim. Não havia essa necessidade, né? Mas aí a ambulância falou, ó, a gente vai levar ele pro hospital e aí pra você poder entrar, você vai precisar fazer teste. E aí é que começa o segundo perrengue dessa história. Ai, Nossa. Porque tudo tava fechado, né? Nossa, aí você não conseguia nem comprar o teste. Não, e você precisava fazer o PCR mesmo, então aquele que a pessoa vai enfiar aquele cotonetezinho lá Sim. no seu cérebro. Então é aquele lá que eu precisava fazer. Aí eu pensei, beleza, eles fazem no hospital. Você também pensaria a mesma coisa que eu vou até o hospital, né? Aí eles podem fazer lá. É. Eu cheguei no hospital, só fazia mesmo nos pacientes. Então não dava pra fazer, eu não poderia fazer. Nessa hora compensava você passar mal também, hein? Não é, menino? Poderia ter passado mal. Aí eu perguntei pro funcionário e ele indicou um outro lugar que eu tinha que pegar um transporte, né? Pegar um trem pra ir até esse outro lugar. Eu fui até esse outro lugar. Esse outro lugar tava fechado. Ai, aí eu falei, beleza, e agora, né? Como é que eu faço? Perguntei pras pessoas na rua se alguém sabia onde é que tinha pra fazer o exame. Me falaram de um outro lugar pra fazer. Resumindo, eu fui em 3 lugares diferentes, só no último é que eu consegui fazer. Nossa. E aí, nesse último, eles davam o resultado por SMS. Então eu pensei, show, terminou aqui, já vou pegar o transporte e vou voltar lá pro hospital. Na hora que eu entro dentro do trem, quem que me manda mensagem? O Will, me perguntando, onde é que você tá? Porque eu já tô saindo. Já tinha levado mais de 1 hora todo esse perrengue de eu tentando fazer exame. Aí foi engraçado, porque assim, na hora que eu estava me encaminhando pra porta de saída que era de vidro, eu vi a Aline do lado de fora. Eu falei, ô, você tá aí? Então eu fiz exame, rodei a cidade inteira pra nem precisar usar. Nossa, sensacional. Nossa. Mas tem certeza que não foi no Brasil que vocês passaram por isso? Porque... Pois é. Aí assim, cheguei lá e eles me colocaram numa cadeira de roda. Assim, os paramédicos que levaram, nossa, eles eram muito gente boa, assim. Eles eram muito gente boa, me trataram super bem. Todos falavam inglês. Aí eles me levaram de cadeira de roda até ali a triagem, né? Aí fizeram um PCR também antes de ser chamado. O médico também foi super gente boa, me atendeu super bem. Aí ele colocou uma injeção na veia, devia ser contra o vômito e hidratação também. E aí eu acabei apagando lá, dormi lá na cadeira de roda mesmo. E quando eu acordei, o cara tirou lá o acesso, né? A agulha que tava na minha veia e falou assim: agora você procura, pode sair, tá liberado. Você procura essa palavra aqui, Ausgang, que é saída em alemão, né? Eu falei, só isso? Mas aí eu tava na dúvida ainda, porque será que precisa pagar, né? Como é que acertava essa questão? Não, só sair. Então vai embora. Pô, que beleza. Mas no caso tem que pagar, né? Ah, tem? No caso aí eu tive que voltar, pegar o comprovante pra poder mandar pro seguro, fazer reembolso, todo o Paranauê. Toda a burocracia. Mas assim, a gente descobriu por um acaso, porque assim, na verdade, como funciona na Europa, igual quando a Aline teve um problema na França, eles Pegam seu endereço e eles vão mandar a conta por correio. por correio. Vão mandar. A conta no seu endereço. Ah, entendi. Por isso que eles falam que você pode sair. Depois a conta chega. Com certeza vai chegar. A eficiência na cobrança é sempre melhor, né, do que do atendimento. Tem mais algum perrengue que vocês passaram? Ou até, se não tem, eu queria saber de vocês, se tem algum lugar que vocês pretendem nunca mais voltar, que vocês falam, não, aqui foi só desgraça, não teve jeito, não tá legal. Bom, perrengue tem bastante, mas eu vou contar um que foi um caso engraçado. Depois desse que, né, foi um tanto quanto ruim, agora vai um engraçado. Airbnb e hotel, na época de fim de ano, é bem mais caro do que no restante do ano, porque é bastante gente querendo viajar, enfim, fica muita demanda para pouca oferta de hospedagem. Então, nessas épocas do ano, mas essas férias gerais, assim, a gente tende a ficar em cidades bem pequenininhas, mais no interior mesmo, pra gente conseguir reduzir os custos. Estratégia. Foi aí que a gente pegou em Katowice, na Polônia, que é uma cidade de interior. Lá foi um Airbnb. Então, no Airbnb, como é que funciona? A pessoa vai te falar como é que você vai fazer pra entrar dentro do apartamento, né? No caso ali, pegava-se um cadeado na porta de entrada do prédio, e aí ela passou a referência de qual que era o apartamento pra entrar e já poder ficar lá no apartamento. Ela falou que era o apartamento 2 no 5º andar. Grava isso. Eu peguei a chave lá no cadeado e beleza, parei na frente da porta 2 do 5º andar e tô lá com a chave tentando abrir a porta, mas a chave não rodava. E aí eu fiquei pensando ali, falei, pronto, né? Agora eu não consigo mais abrir a porta. Por quê? As portas aqui, elas têm um negócio que você tem que segurar a porta, puxar a porta, depois girar a chave. Um negócio que eu normalmente não consigo. O Will é quem sabe
abrir porta aqui normal, porque eu sempre tenho problema. Caramba, as portas têm segredos, hein? As portas com segredo, bem isso. Aí eu pensei, bom, beleza, acho que deve ser isso, né? Aí eu falei, bom, eu vou tentar o quê? Abrir a porta, porque vai que de repente a porta tá aberta. Que isso também acontece muitas vezes. Da porta do Airbnb que a gente vai entrar já estar aberta, não terem trancado. Eu pensei, por que não, né? Vou tentar, vai que é por isso que não tá girando a chave. No caso, na hora que eu abri a porta, eu dou de cara com uma cena que eu demorei um pouco pra entender o que tava acontecendo. Era uma mulher fazendo inalação num bebê na cama de fraldinha. Não era o que você esperava. Não, eu tava esperando um apartamento vazio, não com uma pessoa com um bebê. Eu fiquei pensando, será que eu peguei quarto, não peguei o apartamento inteiro? O que eu fiz nessa reserva? Nossa, passou tanta coisa na minha cabeça. E a menina lá, um olhão arregalado, o bebê com a mascarinha de inalação. Ah, então não era surpresa só pra você. Era surpresa pra todo mundo ali. Aí eu pedi desculpa. Falei, né, em polonês, desculpa, fechei a porta. Aí eu liguei pra dona do apartamento falando, moça, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo, né? Eu acho que eu reservei a casa inteira, não só um quarto. Aí é que ela foi me falar que ela errou. O apartamento era o 3, não o 2. Eu entrei na casa do vizinho. Nossa. Aí, ó, fica a dica, tranquem as portas pra não ser surpreendido na hora da inalação do bebê. Gente. Por favor, tranquem as portas. Engraçado que quando a gente entrou no apartamento, aí a gente escutou a vizinha trancando a porta. Pra garantir, né? Ela falou, pronto, vai entrar de novo aqui na minha casa. Agora ela aprendeu, muito bem. Cara, mas isso... Eu nem moro em apartamento, eu sei como é você ter a mania de nem sempre trancar, né? E uma vez um corretor de imóveis entrou aqui, cara. O louco. O cara chegou na moralzinha, opa, desculpa, era do lado e saiu. me deu um susto também. Você tá na sua casa, né? Você tá com a guarda baixa, não tá esperando, né? E aqui na Europa também tem a questão, é bem segura, assim, de uma maneira geral, né? Então as pessoas não trancam mesmo, assim. Às vezes, né, a gente vê muita cena, tipo, bicicleta sem cadeado, porta aberta, porta assim, geral aberta, né? A porta de entrada do prédio aberta é corriqueira, assim, é normal. Então, já é bem comum isso, de não trancar a porta aqui, né? Pô, mas muito legal, hein? Muito legal. Daria pra gente ficar o dia inteiro conversando aqui. Infelizmente, nós estamos batendo o tempo aqui de gravação. Nosso diretor, Silas Havani, ele nos agride fisicamente quando a gente passa o tempo. É mentira! Não deu tempo de arranhar a superfície do iceberg aqui, né, com o nosso papo. Teve perrengue de ontem que a gente ainda nem contou. Não, mas conta aí. Vamos fazer essa saideira, então, pros nossos ouvintes. Boa! Esse foi com um alarme de incêndio. Dessa vez era o dia do Will cozinhar. Ele realmente estava cozinhando, mas ele estava cozinhando uma wok. Então faz um pouco mais de fumaça. No caso, nessa casa aqui em Oslo, tem mais alarme de incêndio dentro da casa do que cômodo. É muito alarme de incêndio. Parece que os caras são meio fissurados com possibilidade de pegar fogo em algum lugar. Alguma coisa no passado explica isso. Com certeza. Deve ter uma história. E aí, por causa da fumaça, o alarme tocou. A dona do apartamento, quando a gente entrou, ela explicou. Ela falou assim, olha, tá vendo que tem um monte de alarme de incêndio? Caso toque, vocês têm que desligar na hora, porque se deixar tocando, vai chegar bombeiro e tudo mais aqui. Então tem que desligar rápido. Eu entendi que eu tinha que desligar e ficava por isso mesmo. Então no momento que tocou, eu já subi na mesa da cozinha e saí tateando o teto pra desligar. Desliguei bem rápido. Porém, eu não tinha percebido, porque era tanta coisa que ela tinha me dito na hora que a gente entrou, que eu tinha que avisar ela também, porque eles ligam pro dono do apartamento. E ela tá viajando. Entendi. Nossa, imagina o susto dela, né, recebendo a ligação. Por acaso o apartamento da senhora que tá chamuscado ali, né? Tá pegando fogo? No caso, a gente conseguiu responder rapidinho. Ela me perguntou, eu falei que tava tudo certo, porque os bombeiros já estavam vindo. Nossa. Eles estavam no caminho. Que fase. E quando o bombeiro vem e é um alarme falso, você paga uma multa, assim, bem cara, sabe? Nossa. Mas e aí, deu pra cancelar ou não? Deu pra cancelar. Olha, Deus é pai, viu? Deu pra cancelar, porque, meu Deus do céu. Mas agora a gente só tá cozinhando, assim, bem básico, bastante enlatado, nada que faça muita fumaça. Vamos ficar na base do sashimi essa semana? Estão vivendo de frios, né? Sorvete. Saladas. Já que aqui é o país do salmão, vamos comer só isso, né? Boa.
O que não der multa, tá bem servido. Tá valendo. Maravilha, maravilha. Pô, Klaus, aproveitando pra gente já se despedir deles aqui, eu queria agradecer pessoalmente a eles terem topado participar, porque eu sou realmente fã do canal, viu, cara? Eu conheci recentemente aí, eu adoro, eu tava falando pra eles antes da gravação aqui, eu adoro ver vídeo de viagem, porque eu amo viajar, amo planejar viagem e tal, e eu acho, cara, que muita gente que faz isso no YouTube, muita gente que faz mal feito, inclusive, e eles fazem muito bem feito, cara. Eles têm um canal sensacional que tinha que estar com milhões de inscritos aí, então pro ouvinte que curte esse tipo de vídeo, fora o que eles falam sobre nomadismo digital também, né? Mas pro ouvinte que curte esse tipo de vídeo, né? Entra lá no YouTube, segue o canal deles porque é excelente. Muito bom mesmo, muito bem editado, inclusive. Muito obrigado. Agora já sabemos por quê, né? Muito bem editado, muito bem roteirizado, com informações legais sobre os destinos e com aquela visão que eu fico impressionado com essa possibilidade que a gente tem hoje de ver os destinos pelos olhos de pessoas normais, assim, porque antes você tinha que ver, sei lá, um programa de TV, entendeu? Bruno De Luca, né? Sei lá, uma reportagem da Globo, aí que acontecia? Você via as pessoas fazendo coisas que nós não faríamos, né? Pulando de asa delta, sei lá, focado só no mais exótico, no mais... E aquele olhar que você fala, meu, isso não é a vida lá, é muito artificial, né? Exato. Então vocês trazem uma visão que é muito bacana. Eu fico muito feliz aí de receber vocês e de ver que vocês estão trazendo um conteúdo bacana pra galera. Muito obrigado pelo convite, a gente ficou bem feliz de ser escolhido pra poder participar. A gente ficou bem feliz mesmo, muito obrigado. E no nosso canal a gente fala que a gente vai caminhar junto com a pessoa, então somos nós três, eu, o Will e a pessoa que tá assistindo, então a gente vai conhecer o lugar junto, caminhando. Muito legal, muito legal. Então é isso, galera. Quero também agradecer, é claro, aos nossos assinantes lá do PicPay que ajudam o programa a acontecer. Além disso, participam dos sorteios todo mês, que nós temos aí as camisetas Monkey Job. Tem o nosso grupo secreto lá no Telegram, onde a gente troca ideias sobre trabalho, sobre bastidores aqui da edição. A galera sugere temas, inclusive tô guardando aqui várias sugestões aqui pro futuro próximo do nosso grupinho secreto. Dá pra falar mal do chefe lá também. Enfim, e são agradecidos por nome aqui no programa, que é o que nós vamos fazer agora mesmo, certo? Boa. Então se você quer assinar, picpay.me/2empregos, e quero começar aqui por ele, Wanderson Risseri, temos também o Lucas Rodrigues, o Weller Alves, Marcos Tarini, Sérgio Jimenez, Gleison Rafael, Juliana Dalla Costa, Igor Piccoli, David Aguiar, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato e a Beatriz Takagi. Boa, lá no plano executivo que participam dos nossos sorteios e ganham aqui o meu beijo na boca por áudio. Que delícia! Temos eles, Lucas Nunes, José Alberto Crescim, Daniel Schneider da Luz, Luiz Fernando Rodrigues, Gabriel Medeiros, Luiz Eduardo do Nascimento, Ari Castilho, Tiago Pereira, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaisso Guilherme, Misael de Castro, Leonardo Barbosa, Vitor Lourenço, Mariana Doca, Vinícius Samuel dos Santos, Ítalo Pérez, Arthur Guedes Teixeira, Guilherme Garcia, Tiago Cruz, Luiz Henrique Rodrigues, Benhur Brião, Guilherme Monteiro, Laís Milani, Jéssica Pamplona e Letícia Torres. Boa! E lá no nosso plano VIP, aquele que ganha, além dos benefícios anteriores, os efeitos sonoros hoje de aeroporto escolhidos pelo Silas. Nós temos aqui Luiz Felipe Buchmann, o Lucas Peron, a Felícia Fagundes, Alan Eric Córdova Jimenez, Thiago Fortes, Elias Araújo, Jimi Hendrix, Poliana Norton, Rafael Nascimento, e nesse plano é só. Boa! E agora eles, Klaus, eles que mantêm este programa nas costas, carregam o piano. Estamos falando do plano Você é Louco, com Débora Diniz, Igor Kiyoshi, Luca Prado, Rafael Preima e Matheus Pivato. Muito obrigado, rapaziada. E olha, quase que eu deixei passar. Agradecer especialmente aqui ao Elício Neto, boa, certo? Verdade. Que tá nos ajudando aí também de fora do Brasil. E a Sara também, E né? a Sara, exatamente. Então é isso, muito obrigado a todos vocês que apoiam o programa. Obrigado mais uma vez aqui ao casal Aline e Will por trazer essas histórias fantásticas pra nós. A gente quer que vocês voltem no futuro, hein? Boa, por favor. A gente aceita. Aceitamos com certeza. Boa, de repente dá pra gente falar mais sobre a produção dos vídeos também, né? Que a gente... Pô, com certeza. Tem muita coisa legal pra se conversar, mas por hoje é isso. Voltamos na semana que vem, toda quinta-feira aí, 2 empregos na sua timeline
fique de olho, cola com a gente que tem muito conteúdo bom e de vez em quando, além de mim e do Caio, também tem convidados com garbo e elegância. Maravilha. Valeu, rapaziada. Muito obrigado, hein? Beijão, tchau. Falou! Valeu, falou, tchau!